Bem, nós vamos expor esta noite uma reflexão que encontra inclusive no boletim. Na sequência, nós vamos falar sobre um texto bíblico, que aliás é bem conhecido, que está em Mateus 22:14, em que o evangelista diz que todos são chamados, mas nem todos serão escolhidos. Esse é um tema que, à medida que nós meditamos e compreendemos a doutrina espírita, ele é totalmente, digamos assim, oposto àquilo que a Bíblia fala, ou àquilo que Mateus colocou no Evangelho, que nós teremos separação. O texto bíblico digamos assim, o ensinamento das igrejas cristãs, de um modo geral não, podemos dizer positivamente, os textos das igrejas cristãs, elas estão baseadas apenas numa única existência. Então, de acordo com o texto explicado pelas igrejas cristãs, ela é válida de acordo com o entendimento. Ou nós entendemos a vida, a nossa passagem aqui pela Terra, através de uma única existência, quer dizer, você nasce, vive, usufrui da Terra, morre e acabou. Acabou, e aí, se nós não tivermos outras existências, nós dizemos que nós temos uma única existência, ou unicidade de existência. Então, se você for assistir uma palestra dessa que nós estamos fazendo aqui hoje à noite, em qualquer igreja evangélica, qualquer igreja católica, todas aquelas que filiam-se ao cristianismo, eles se apegam a essa letra. Todos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É uma complicação nós pensarmos assim, porque se nós imaginarmos como pluralidade que nós vivemos outra existência, esse texto não vale. Mas para as igrejas evangélicas, para a igreja católica, as cristãs, de um modo geral, vale, porque eles pregam na doutrina que morreu, nós vamos defrontar com uma justiça celeste e que nós seremos julgados. E neste julgamento vai dizer se você vai para o céu ou vai para o inferno. Essa é a ideia que a igreja tem. Então, para a igreja dá certo isso aqui. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Quer dizer, ao passar pelo crivo da justiça, uns passaram pela prova. Uns foram bonzinhos, outros educadinhos e outros foram maus. Então, aqueles que foram bonzinhos, segundo a igreja, vão ocupar um lugar, um paraíso chamado céu. E para aqueles que não cumpriram, que não foram eficientes, que tiveram uma vida desairosa aqui na terra, esses estão perdidos, esses não vão ser escolhidos. Essa é a ideia. Muitos são chamados, quer dizer, muitos reencarnam aqui na terra, são chamados para trabalhar aqui. Mas depois, quando nós desencarnamos, para as igrejas cristãs, nós vamos para um tribunal de julgamento. E nesse tribunal de julgamento, uns são escolhidos e outros não. Porque a igreja assim entende. Porque a igreja não aceita o processo reencarnatório. Nós vivemos uma única existência. E se nós só vivemos uma única existência, após o desencarne, para onde vai a alma? Para onde vai o espírito? Aí então disse que há um julgamento num tribunal de Deus, onde então escolhe os bons e os maus. Essa é a ideia que, digamos assim, que graça em todo o movimento cristão, em todo o mundo, né? Mas aí vem o Espiritismo. O Espiritismo não aceita isso, porque o Espiritismo está calcado nas reencarnações sucessivas. Quer dizer,
Você nasce, você deixa o corpo físico, volta em espírito no plano espiritual e um dia você reencarna. Quer dizer, não para. E se você for analisar pela lógica, é muito complicado. A gente imaginar, a gente passa uma vida toda aqui na Terra e numa única existência você não evolui. Numa única existência você está cheio de erro, cheio de defeitos. E obviamente você vai, ao desencarnar, vai encontrar dificuldade, porque ninguém em sã consciência, numa única existência, consegue evoluir. A evolução é um processo milenar. Nós vamos passando por reencarnações e reencarnações e vamos crescendo gradativamente. Melhoramos um pouco agora, ampliamos esta evolução um pouco amanhã e assim sucessivamente. Então, se nós analisarmos pela razão, pela lógica, nós haveremos de compreender que a ideia reencarnacionista é muito mais positiva, é muito mais consoladora. Ela te consola, porque quem, ao chegar no final da existência, pode dizer assim: ah, eu sou uma alma boníssima, não tenho defeito, está tudo certinho. Claro que não, claro que não. Depois de chegarmos a o fim da existência carnal, nós sabemos o quão pouco ainda nós aprendemos, o quanto nós temos ainda que aprender. Então, essa ideia de que muitos são chamados e poucos os escolhidos, para a igreja está certo, ou não? Porque a igreja aceita que morreu, vai ter julgamento, escolhe os bons, muitos são chamados, todo mundo é chamado, mas só alguns são escolhidos. Quer dizer, para onde vai ficar sofrendo o resto da vida num pseudo-inferno que não existe, que foi criado também pela teologia, criou-se a ideia do inferno. Até tem um bispo, que até coloquei no boletim informativo essa semana, ele diz: olha, céu e inferno não existe, foi criado pela igreja para botar medo nas pessoas. Está lá o boletim informativo desse mês, quem quiser ler o texto, está lá em cima. E não só ele disse isso, o Papa João XXIII também dizia: não existe inferno, não existe céu, tudo é estado de espírito, tudo é estado de consciência. Então, para a gente falar esse texto, é preciso que a gente faça essas duas colocações. Se você aceita que nós vivemos uma vida, uma existência única, está certo que o Evangelho diz, que a igreja diz, que a Bíblia diz. Mas se nós não aceitarmos que nós vivemos uma existência única e que nós vamos evoluindo gradativamente num processo infinito, então esse texto já não vale para a gente. É por isso que, como diz o Zezinho, o espiritismo é meio patinho feio perante o cristianismo, porque o cristianismo não aceita isto que nós aceitamos. O cristianismo aceita trindade, existem 3 pessoas da trindade, aceita a virgindade de Maria, que Jesus é Deus. O espiritismo não aceita nada disso, porque isso também foi criação da igreja, isso também é teológico. Então nós somos evidentemente diferentes na interpretação. É claro que essa ideia de reencarnação não é só do espiritismo, os povos orientais, todos eles, o budismo, são todos reencarnacionistas, né? Pois bem, então nós temos que dar uma interpretação mais elástica, uma interpretação mais ampla, para que a gente possa interpretar, fazer uma ginástica mental para interpretar essa ideia. E aí, neste livro que eu escrevi, inclusive ele está esgotado na editora, a minha editora, a Editora M, Aprendendo com o Nosso Lar, eu tenho feito algumas reflexões sobre ele. Nesse livro eu faço reflexões sobre esta obra, Nosso Lar, de André Luiz. Então tem uma passagem aqui, referente ao nosso lar, que diz o seguinte: o espírito Lísias, no plano espiritual, está conversando com o André Luiz desencarnado, ambos em espírito. Só que o Lísias já é um espírito já mais orientado, já tem maior evolução, e o André Luiz desencarna e vai para o plano espiritual, ainda numa situação difícil. E ele diz assim para o André Luiz, o Lísias: incontável
é o número de chamados, meu amigo. Ele também usa a terminologia chamada. Incontáveis é o número dos chamados, meu amigo, falando com André Luiz. Mas, onde os que atendem o chamado? Ele pergunta, onde estão os que atendem ao chamado? Com raras exceções, diz ele, a massa humana prefere aceder a outro gênero de convite. O que ele quer dizer com isso? Que todos nós estamos aqui para evoluir, mas nem todos nós estamos interessados em evoluir. Os convites para que nós sejamos melhores, que nós melhoremos a nossa vida, nem sempre é atendido. As pessoas preferem o mundão, né? O mundo da desilusão, o mundo da materialidade, e falar de buscar a espiritualidade, poucos interessam por isso. Disse que só no final da vida, da existência, que a pessoa vai passar preocupar com leituras bíblicas, preocupar como diz o católico, puxar o rosário. Aí a pessoa vai preocupar, porque ele sabe que está prestes a ir embora, aí vamos orar, né? Vamos pensar em Deus, porque a pessoa fica preocupada. Mas, na verdade, é isso aí. E nós, como espíritas, nós sabemos que todos nós estamos aqui num processo de evolução. É como se entrássemos numa escola para aprender. Na escola, nós passamos das fases iniciais de alfabetização, primeira série, segunda série, do ensino fundamental, vamos até a oitava série. Supõe-se que cada fase desta aprendizagem vá aumentando o nosso cabedal, a nossa experiência, aumentando, digamos, a nossa capacidade de percepção, a nossa compreensão do amor, a compreensão do objetivo, porque eu estou aqui na Terra. O que eu estou fazendo aqui? Será que eu nasci para procriar, buscar belezas materiais, riquezas materiais, morrer e acabar, e o espírito ainda ser julgado depois? Será que nós estamos aqui para isso? Será que não tem um sentido maior, melhor, mais sublime na vida? Então nós devemos entender que nós somos espíritos eternos. Não existe fim da vida, existe fim de uma etapa. Por mais que nós pensemos de outra forma, nós deixamos o corpo físico, mas o espírito, que é o eterno, somos nós que comanda esse corpo. Todo o corpo que nós possuímos é comandado pelo espírito. A nossa consciência, o nosso eu, cria o nosso corpo, cria desenvolve a nossa inteligência. Então o espírito ele vai caminhar, evoluir eternamente. Não tem lógica nós pensarmos que morreu, pronto. Um vai virar santo, vai virar espírito de Deus e outros não. Seria impedida a criança na escola, chegou na quinta série, não, agora você não vai mais estudar, você morreu. Não. E as outras séries? Não vai. Quer dizer, impedia a continuidade da vida. E então, não existe a morte do ponto de vista espiritual. Nós temos morte física, que é quando as células que compõem o nosso organismo se desfazem. Elas acabam entre aspas, porque na realidade nada se cria, tudo se transforma, diz Lavoisier. Quer dizer, aquilo que compõe o nosso corpo, que faz parte dos elementos químicos da Terra, volta para a Terra, mas vão ocupar outros corpos. Vejam bem, aquilo que faz parte do meu corpo vai ocupar outros corpos na matéria. Pode participar de um vegetal, pode participar de um corpo animal, aquelas moléculas vão continuar. Então não morre, mesmo elas não morrem. Apenas há uma, digamos assim, a nossa matéria composta desse composto molecular, ela se desfaz, é uma condensação, a energia se condensa e depois ela se descondensa e volta e vai continuar a viver. Mas e o espírito? O espírito continua. O espírito é o único que continua, assim, efetivamente inteligente. Isto quer dizer, quando eu me desencarno, eu levo
no meu eu, no espírito, toda a inteligência. Eu levo a minha memória, eu levo tudo aquilo que eu aprendi. Eu não desencarno e acabou. Porque muitos materialistas pensam assim, que a nossa inteligência, o espírito, a memória, tudo isso é criado pelo corpo. O corpo que cria a memória, o corpo que cria o espírito. Quando morre, acaba tudo. Essa é a ideia materialista. Mas nós não entendemos assim, não nós, os grandes pensadores, os grandes filósofos pensam e estudam essa continuidade da vida. Para o Espiritismo até, digamos assim, não é tão complicado, porque a gente conhece a chamada mediunidade. Mediunidade é quando um de nós temos a faculdade de captarmos a ideia do Espírito que nos envolve, e nós falamos, não nós, o Espírito fala através de nós. Isto é pacífico. Então, nessa forma experimental, todos nós sabemos que vamos continuar a existir. Isto é importante. Isto é fundamental. Então, quando se fala em morte, a Bíblia também traz muitas ideias de morte, mas é no sentido figurado, no sentido metafórico. Por exemplo, aquela parábola conhecida, a parábola do filho pródigo, o filho que... um filho mais velho fica em casa e o filho mais novo diz para o pai que quer ir embora, que o pai dividisse seus bens, que ele queria ir embora. Isso é tudo, é parabólico mesmo, tudo isso é histórico, não é verdade. E aí diz que um dia o filho vai, se perde na vida, perde tudo, gasta tudo que ele tinha, e um dia ele vai voltar para casa. É chamado filho pródigo, filho gastador, filho que perdeu tudo, e um dia ele diz, eu vou voltar para casa, estou passando fome aqui, estou sofrendo, eu vou voltar para minha casa. Na minha casa não tinha nada disso, eu era muito mais feliz. Isso daí é um retorno, na realidade, não é a casa física, é a casa espiritual. Quer dizer, eu volto para a minha casa espiritual, eu volto para mim mesmo e deixo o lado mundano. E lá na parábola do filho pródigo, conta-se, portanto é uma história, entendamos isso como verdadeiro, é uma parábola, que o pai estava preocupado com o filho que saíra de casa e não voltara, não dera notícia, não contava como é que estava, e o pai estava preocupado. Qual o pai que não se preocupa com o filho que sai de casa, de longa data, não dá comunicação? Hoje nós temos zap, na hora eu comunico, naquela época não tinha, era difícil. Então conta-se que o pai, sentado na sua casinha, ele vê de longe na curva do caminho o filho voltando. Ele olha aquele filho voltando, via-se nas roupas dele, roupa estragada, descalço, todo sujo. O pai correu e foi abraçar o filho. Ele, em vez do filho vir correndo, ele vai abraçar o filho. Essa simbologia é a simbologia de Deus e o homem. Quando o homem volta para Deus, há uma sintonia de Deus com o homem. Então o pai, na parábola, portanto, é um fato histórico, de história, ele diz assim, que era para fazer a melhor festa, porque o filho voltou para casa. E ele diz assim, porque meu filho estava morto. Ele pensava que o filho estava morto, né? Porque tanto tempo, ele diz, meu filho estava morto e reviveu. Ele voltou para casa. Estava perdido e foi achado. Uma metáfora, perfeitamente. Ele quis dizer, então, que o filho estava morto para os valores espirituais, não morto físico, porque senão não teria aparecido. Ele diz, meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. A alegria do pai é a alegria de Deus, né? Dessa energia cósmica, quando eu sintonizo com Deus, quando eu volto para casa, quando eu sintonizo com Deus, eu encontro aquela felicidade, não é? E então esse sentido aqui é metafórico. Então, quando eu volto para casa, quando eu estava morto, mas é morto espiritual. Quantas vezes nós estamos mortos? Quantas vezes nós estamos mortos para a vida? Quantas vezes você está desligado de tudo, vive uma vida desairosa, dá preocupação para o pai, preocupação para a sociedade, você está morto. Uns falam para ele, a pessoa nem se preocupa.
pessoa continua, se é viciada, então ele continua no vício, não tem quem tire se não houver tratamento. Eu conheço um rapaz, tem seus 20 e poucos anos, e ele sempre passa no meu escritório pedindo dinheiro para comprar pedra. E ele fala, eu sou viciado, eu não consigo. E pede um dinheirinho, vende alguma coisa e continua viciado. Eu falei, rapaz, você vai morrer, fisicamente, você vai morrer desse jeito, dá um palito. Quer dizer, esse camarada está vivo ou está morto? Esse cara está morto para a vida, está morto para os valores espirituais. Ele não está preocupado com a evolução sua, de ser feliz, porque ele está voltado para os vícios. É claro que ele sozinho não sai dessa, é preciso um tratamento físico, né? Mas muitos são tratados, levam em colônias, fogem, porque não suportam, né? Então, essa ideia de que todos são chamados e poucos os escolhidos, vejam bem, eu já disse que para a igreja está certo. Por quê? Porque não tem reencarnação. Morreu, vai para o céu, vai para o inferno. Então, uns são escolhidos, aliás, todos são chamados, mas alguns são escolhidos. Esses que são os melhores. Então, eu coloco nesse livro aqui, dizendo o seguinte, para nós sanarmos essa frase, para encaixar dentro do Espiritismo, que é reencarnacionista, eu digo que é uma questão de vírgula. Diz assim, todos são chamados, mas poucos os escolhidos. Isso é para a igreja, serve. Eu ponho vírgula numa só reencarnação, Aí passa a ser a interpretação espírita. Todos são chamados, mas poucos são escolhidos. Para a igreja parou aí. Porque vai ser julgado para o céu ou para o inferno, que não existe também, é assunto criado, é teológico. Então eu coloco uma vírgula para servir para o Espiritismo, todos são chamados, mas poucos são escolhidos, vírgula, numa única encarnação. Aí eu coloco essa frase, essa interpretação bíblica no Espiritismo. Por quê? Porque para nós também poucos serão escolhidos numa encarnação, numa só encarnação. Todos serão escolhidos, quer dizer, todos terão oportunidade de desenvolver seus valores espirituais com o tempo. Então tem que pôr vírgula, não é só numa, vírgula, através das reencarnações. Aí dá para encaixar, senão nós ficamos presos a essa palavra de achar que existe mesmo essa frase de que existe o céu e o inferno. Então, voltando agora ao texto inicial, o texto inicial que nós dissemos que eu tirei do livro Nosso Lar, o Lísias, o que assessorava André Luiz após o seu desencarne na colônia Nosso Lar, e aí eu lembro que tem o filme. Hoje você assiste, hoje é tão fácil, entra no YouTube, escreve Nosso Lar, aparece o filme, você assiste ali, não precisa pagar nada, né? Mas então, quando Lísias diz a André Luiz, incontáveis são os chamados, meu amigo, mas onde atende aos chamados? Quer dizer, aqui na existência terrena, muitas vezes a pessoa é alertada, a pessoa é orientada, mas que saber disso, que religião, que ensinamento, nada, quero viver a vida. É assim que as pessoas dizem, não, eu quero viver a vida, larga disso, tira isso de mim, não quero nem saber disso, isso é invenção do homem. É isso que as pessoas dizem. Então, o Lísias diz, incontável é o número dos chamados, meus amigos, mas quantos são os que atendem ao chamado? Quantos são que atendem às orientações? Nem sempre. E ele diz, com raras exceções, diz o Lísias ao André, com raras exceções, a massa humana prefere outro tipo de convite. A massa humana prefere um outro convite. Se convidar você, vamos fazer uma reflexão na minha igreja,
pode ser na católica, na evangélica, ou vamos fazer uma reflexão na nossa casa, no nosso lar, na casa espírita. A pessoa não quer esse convite, ele quer um outro convite, um outro tipo de convite, em que lhe satisfaça os seus desejos materiais. Não que seja ruim, não que seja mal, lógico, você tem que divertir, não é ficar dentro de casa, tem que ir suas festas, tudo é normal. Mas, no geral, a pessoa não quer saber de cuidar do espírito, quer cuidar da matéria, apenas da matéria. E isto leva o espírito à angústia, leva o espírito à ansiedade, à aflição, ao sofrimento. Quantas vezes nós sentimos a aflição aflorar no nosso coração? Você começa a sentir uma tristeza que não sabe de onde veio. Quantas vezes você se sente doente, porque os seus pensamentos estão voltados tão somente para as coisas materiais? Nada contra a vida material. Aliás, é responsabilidade nossa crescermos materialmente, mas não deixarmos de entender que nós vamos embora, que nós somos passageiros, que nós não somos definitivos aqui na Terra, que nós estamos ocupando um cargo físico provisoriamente, e que amanhã eu vou voltar, eu vou desencarnar, eu vou voltar para o plano espiritual, não vou ter castigo, não vou ter céu, não vou ter inferno, mas da vida se leva aquilo que você vive aqui. Você leva para o plano espiritual aquilo que você é, a vida se leva aquilo que leva a vida aqui. Não é porque desencarnou, como as igrejas cristãs dizem, daí você vai encontrar os anjos. Não, não é isso. Na realidade, você sai do corpo e vai ser o que você é, aquilo que você alcançou, aquilo que você evoluiu. Se você é viciado, você vai continuar viciado no plano espiritual, vai tentar encostar uma pessoa viciada, vai ajudá-la a encontrar as suas necessidades, ela usa junto com o viciado. Se você é voltado para as coisas desonestas, você vai continuar desonesto. Então não é porque saiu do corpo que você mudou o teu pensamento. Nós somos aquilo que somos aqui. Eu até procuro comparar uma reencarnação. Veja bem, para a gente entender bem. Como eu estou dizendo que quando você sai do corpo e vai embora, você deixou o corpo, você vai embora espiritualmente, você leva no seu eu espiritual aquilo que você é. É mais ou menos quando você dorme. Você acorda outro dia, como se fosse uma outra encarnação. O que você é? É o que você estava antes de dormir. O que você estava antes de dormir, é o que você acorda, você é a mesma pessoa. E é assim a reencarnação. Você acorda e é o que você construiu. Ninguém vai construir para você. Quem constrói somos nós mesmos. Essa ideia que às vezes a pessoa tem é de, não, eu vou orar, vou pedir para Deus que resolva o meu problema. Eu vou pedir para o Espírito, vou pedir para Jesus, vou pedir para o pastor, vou pedir para o médium, resolve o meu problema. Pô, mas você não quer trabalhar? Você não quer evoluir? É o mesmo aluno que pede para a professora faz a minha tarefa. Ou em casa, o menino chega para a mãe faz tarefa para mim. Mas então não vai aprender. Então ninguém vai fazer por nós. Nós podemos receber inspiração de espíritos, podemos receber incentivos, inspiração do plano espiritual, das energias cósmicas, podemos sentir. Mas é preciso que eu tenha ouvidos para ouvir. É preciso que eu capte isso aí e melhore. Mas se eu continuo a mesma coisa, não vai mudar nada. Então depende de nós, as mudanças. Essa ideia de que eu vou lá no centro tomar um passe e aí vai tirar tudo. Mas se você não mudar, não vai tirar. Porque a pessoa pensa que tomar o passe resolveu. É isso que as pessoas falam. Hoje tem passe, eu vou lá tomar passe. Como se o passe fosse uma solução para tudo. Ora, o passe ajuda. Ele ameniza. Ele tira momentaneamente aquelas energias negativas, mas se você não mudar lá dentro, você vai sair lá fora, vai continuar sendo o mesmo. Porque as pessoas pensam e assim, né? Eu quantas vezes eu encontro pessoas, às vezes até após palestra, a pessoa fala, puxa, dá tempo ainda de eu dar uma passe. Ele está pensando que o passe é que vai resolver. A palestra que ele deveria estar ouvindo, ele não ouve. Então, não existe milagre, não existe misticismo. Tudo se acontece porque eu quero.
que eu quero mudar, eu quero ser melhor, eu quero ser feliz, eu quero tirar de mim essa angústia que me consome, essa tristeza que me envolve, eu quero, e aí você tem que mudar. Não é com um passe de mágica só que vai resolver. Passe ajuda? Ajuda. Pô, eu mais do que nunca sei, quando eu comecei no Espiritismo, quando a mediunidade começou a florar, como o passe me ajudou? Ajuda, traz paz, mas não é só isso. Desde quando brotou pela primeira vez a mediunidade, até hoje eu estudo, eu busco o ensinamento, eu procuro me melhorar, apesar de todos os erros. Nós continuamos e vamos levar a vida inteira assim. Não existe mudança de personalidade ou de conduta por meio de milagre. Até está correndo por aí uma mensagem que agora vai ter uma cura. Diz que é para orar para Chico Xavier, não sei o que, diz que tem uma mensagem e que vai ter uma cura momentânea, todo mundo. Não tem isso não, isso é história, alguém que está inventando isso. Como é que vai curar todo mundo se você está doente? A doença é pessoal, cada um cura a si mesmo, em determinado momento, quando ele se melhora. Não existe milagre. Ora, mas está correndo aí pela internet, um absurdo isso aí. É colocar na pessoa misticismo, que daqui para frente, então, vai ter durante 10 anos uma cura geral. Ah, não existe, isso é coisa de criança. A cura vai ser sua mudança, sua conduta, os seus pensamentos, as suas leituras, mudança de pensamento. Cada um cura num determinado tempo. Agora, todo mundo curar, isso é milagre. Milagre não existe. Isso é coisa para contar para criança, né? Muito bem, continuando ainda. Então, entendamos, todos nós temos os nossos erros, que é normal. Todos nós temos as nossas deficiências, que é normal. Sejamos católicos, espírita, sejamos budistas, não sejamos nada disso, nós temos os nossos defeitos, os nossos erros. Só que esses defeitos e esses erros são corrigidos por nós. Nós temos livre-arbítrio de fazer o que quisermos, mas vamos ter as consequências. Então, livre-arbítrio é a liberdade de você escolher. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Tudo bem. Ah, mas será que Deus não dá um jeitinho? Não, Deus não dá um jeitinho. Ah, será que o Espírito não dá um jeitinho para ajudar eu a escolher? Não dá um jeitinho, não. Nem padre, nem crente, nem evangélico, nem pastor, ninguém pode dar um jeitinho. Cada um de nós temos que dar conta da nossa responsabilidade. Entendamos que ao desencarnarmos não tem ninguém para resolver para nós, somos espíritos eternos. Vamos levar o que nós construímos para a existência corporal. Então tem uma frase que eu gosto, embora seja bíblica, mas eu acho muito interessante. Lógico que tem que interpretar também. Diz o seguinte: que Deus não leva em conta os nossos tempos de ignorância. Ora, mas Deus está preocupado? Não, não é Deus, são as leis. A Bíblia fala em Deus, mas na verdade são as leis universais. Deus se manifesta através das leis. Então, essas leis universais que são eternas, imutáveis, nós temos que adaptar a ela para ser felizes. Quando nós afastamos dela, nós somos infelizes. Então, nós vamos falar que é Deus. Ele não leva em conta os nossos tempos de ignorância, quer dizer, não leva em conta porque você errou. Você cometeu algo errado, Deus não leva em conta. Por quê? Porque quem tem que se despertar é você mesmo. Você que tem que corrigir os seus erros através de experiências no dia a dia. Você quebra a cara aqui, quebra a cara ali, mas você tem que voltar. Você tem que voltar à normalidade, voltar a sintonizar com a casa de Deus, que é o eu espiritual. Então, lembremos disso, porque muita gente diz assim: eu não tenho mais jeito, eu já fiz tanta coisa errada, e Deus não vai me perdoar. A pessoa diz isso, né? Essa frase aqui mata tudo. Deus não leva em conta os seus tempos de ignorância. Isto quer dizer, sempre nós vamos errar. Claro que as leis divinas não vão se preocupar, Deus não vai preocupar com isso, porque é do esquema, da didática divina, que nós aprendamos com os nossos erros,
que nós aprendamos errando, acertando, e quando nós acertamos, e com a repetição do acerto, aquilo grava na nossa mente. Grava na nossa mente. E aí eu ajo até por hábito. Eu faço as coisas que eu aprendi, que está gravado na minha rede neural, eu faço isso automaticamente. Porque duas coisas não acontecem ao mesmo tempo. Por exemplo, se você está dirigindo um carro, quem dirige um carro sabe disso, e está conversando com alguém, alguma coisa está sendo automático. Se você está dirigindo um carro e está com um companheiro do lado e batendo um papo com ele, quem que está pensando? É o piloto automático. A tua mente aprendeu a dirigir o carro. Você aprendeu a dirigir o carro. No início você cambiava, errava, o carro parava de funcionar. Hoje você vai daqui a Curitiba conversando com um amigo, porque a mente automática está trabalhando. Quando fala, opa, estamos chegando aqui, ele muda de marcha, passa outro carro, dá sinal. É a mente automática, porque a mente pensante está conversando e ele age automaticamente. Então nós temos no nosso subconsciente, nós temos gravado aquilo que deu certo. Deu certo na nossa vida? Você guarda. Nem pensa mais naquilo, porque aquilo vai dirigir a sua vida automaticamente. A gente chama de piloto automático. E a mente pensante atual, você continua agindo, falando, vendo a paisagem e tal, e você está dirigindo o carro. Dá para entender isso? Então, Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Um está no piloto automático que eu já aprendi. Aquilo que eu não aprendi, eu posso errar e vou lutar para acertar. Depois que aprendi, ele vai também para o piloto automático. Vai para o piloto automático. Quer dizer, todas as coisas que você faz sem pensar, é gravado. É aquilo que deu certo, aquilo que eu aprendi, se tornou hábito. Entendeu? E não é por falta de igrejas que as pessoas não são alertadas, né? Ninguém pode reclamar, porque na atualidade tem tanta igreja, tanta religião, você passa numa esquina, tem uma, daqui a pouco a outra está atrapalhando, a outra lá falando alto, a outra falando aqui. Vocês podem pensar que isso é brincadeira. Nós tínhamos o centro, lá o nosso lar, lá na Vila São Pedro, e a questão de uns 15 metros tinha uma igreja evangélica. E a gente ia falar, e aquele grito, porque Deus vai fazer isso, né? Não dava para a pessoa, ou ouvia lá o cara gritando, o pastor falando, ou ouvia a gente. Eu tive que chegar no pastor um dia e falar, olha, no dia que nós tivermos reunião, de sua maneira aí, fala mais baixo, porque eu também não posso fazer para perturbar o senhor. Com todo o respeito, o senhor está cumprindo a sua função, nós estamos cumprindo também. Mas não dava. Quer dizer, hoje tem tanta igreja que ninguém pode reclamar que não recebeu o alerta. Todo mundo está sendo alertado. Faça o bem, seja bom, ame, perdoe. E Jesus ensina isso nos seus evangelhos. Então, quando Jesus ensina a fazer o bem, amar o próximo, o perdão, nós temos amor ao próximo, etc, etc. Quando nós fazemos isso, não é para agradar a Jesus. Você fala, mas Jesus, eu tenho que fazer isso para Jesus. Não, mas não é para Jesus, é para você. Jesus está ensinando nos seus evangelhos como eu devo agir para ser feliz. É que nem um professor. Eu sou professor. Quantos alunos que passaram pelas minhas orientações, puxa, eu fico feliz de eles avançaram. Outros avançaram mais do que nós, sabem mais do que nós, são doutores e tal. Então, vocês vejam, o professor fica feliz. Não é que o aluno, qualquer coisa, corra para o professor a vida inteira. Não. Ele quer que ele se desligue, que ele seja auto-independente. Não é isso? Eu quero que o meu aluno seja independente. Não adianta ele todo dia, a vida inteira, me telefonar. Escuta, professor, como é que é isso? Mas daí ele não tornou-se independente. Então é isso que nós estamos dizendo de nós em relação a Deus. Então, quando nós aplicamos os ensinamentos de Jesus, não é para agradar a Jesus. Quando eu cresço, não é para agradar o professor, mas para agradar a mim mesmo, desenvolver os potenciais intrínsecos que eu tenho. É diferente. Aí muita gente, não, eu estou aqui para atender Jesus, para agradar a Jesus, para agradar a Deus. Mas isso não precisa ser agradado. Ele quer que você se
torne independente. Porque quando você é dependente, você não é você mesmo. Você está ligado a uma pessoa. Entendeu? Então, minha gente, então quando Jesus ensina, por exemplo, a porta larga e a porta estreita, que vocês encontram nos evangelhos, diz que a pessoa tem que entrar pela porta estreita. Porque a porta larga é a porta da perdição. Ele faz uma analogia, claro que isso é metáfora também. Quer dizer, a porta larga é aquela que eu sou um carro sem freio, faço o que posso fazer, desenvolvo a minha vida desarmoniosamente, saio de casa 11 horas, largo a mulher, os filhos e vou para a gandaia. Essa é a porta larga, em que eu faço o que eu quero. E a porta estreita é a mais difícil, é aquela em que eu me contenho, eu me corrijo, eu me acerto, vou eliminando as minhas imperfeições. Esta é a porta estreita, é mais difícil. Isso é uma alegoria, mas é verdade. Quer dizer, o que você vai escolher? A porta larga ou a porta estreita? Depende do estágio evolutivo. Se eu estou ainda naquele estágio do oba-oba, eu quero me divertir, eu quero fazer, você vai para a porta larga. Só que um dia, obviamente, com a tua maturidade, você vai buscar a porta estreita. Quando o coração começar a sentir tristeza, quando você começar a ficar angustiado, você vai sentir que você precisa voltar para os rumos da espiritualidade. Senão, você vai sofrer. Aí não adianta alguém dizer, não, vem aqui para a igreja, vem orar, que Deus vai resolver. Vai se você quiser mudar. Se você não quiser mudar, é apenas uma bênção. Você faz uma prece, dá uma benzida no cidadão e continua a mesma coisa. É bem isso para a gente entender. Então, o que Jesus diz? Acorda, tu que dormes. O que é acordar, tu que dormes? A pessoa está dormindo? É isso? Figurativamente não, ele está dizendo, acorda você que ainda não despertou para a vida. Acordar você que está dormindo, não é dormindo o sono, isso é todo dia nós dormimos, alguém acorda a gente. Acorda você que está alheio às coisas espirituais, acorda você que está preso à porta larga da vida, acorda tu que dormes. E tem certos momentos que nós precisamos de alguém chacoalhar a gente e falar, pô, mas o que você está fazendo? Você não está pensando na tua vida, nos teus filhos, na tua família? Acorda, meu querido. Seja alguém que está passando pela terra e está aprendendo. E nós temos também outras frases assim de efeito, para que a gente se desperte, para que a gente compreenda os objetivos da vida. Então, para a gente encerrar, todos são chamados. Voltando ao texto inicial. Quando diz que todos, mas nem todos são escolhidos, é uma frase que encaixa dentro do cristianismo católico, evangélico, porque eles pegam ao pé da letra essas palavras. Como só existe uma existência física e depois morreu, acabou, ou vai para cá ou vai para lá, está certinho para a igreja. Então por isso eles falam que vai para o inferno, se não fizer bem e tal. Então, todos são chamados, mas poucos são escolhidos. Na visão da igreja está certo, mas nós colocamos uma vírgula. Todos são chamados, mas nem todos são escolhidos, vírgula, numa única encarnação. Nós precisamos nascer de novo. Aquele que nasce de novo vai desenvolvendo gradativamente o reino de Deus dentro de si mesmo. Assim seja, né?